Imagine um mundo em que a ordem desmorona. Assim foi a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 d.C. Durante séculos, Roma foi a força estabilizadora que uniu vastos territórios, da Britânia às margens do Mediterrâneo, da Gália às profundezas do Egito. Mas quando as invasões bárbaras tornaram-se imparáveis, a grande capital do Império Ocidental caiu e a Europa mergulhou em uma era de incerteza e fragmentação. A Gália, hoje território correspondente em grande parte à França, tornou-se um palco de disputas. Povos como os visigodos, os ostrogodos e os hunos passaram a disputar espaço com as tribos locais. Contudo, um povo emergiu como força dominante, os francos. Esses bárbaros germânicos, conhecidos por sua ferocidade em combate, começaram a ocupar o vazio de poder deixado por Roma, mas não sem absorver elementos da cultura que os precedeu. Os francos eram uma mescla entre a brutalidade tribal e o refinamento romano. Enquanto suas leis e tradições valorizavam o poder dos guerreiros e a autoridade dos líderes locais, eles também adotaram práticas administrativas e culturais de Roma, como o uso da língua latina e a valorização de uma liderança centralizada. Isso resultou em uma sociedade peculiar, onde a brutalidade dos costumes bárbaros coexistia com um desejo de estabilidade e continuidade herdado do mundo romano. O cristianismo, que já havia se espalhado pelo império antes de sua queda, tornou-se o principal fio condutor da unidade. Os bispos locais assumiram um papel de destaque, tanto espiritual quanto político, ajudando a manter alguma coesão em um cenário caótico. Foi nesse contexto que os francos iniciaram sua ascensão ao poder, primeiro sob a liderança de Clovis, no final do século V. Clovis unificou as tribos francas e converteu-se ao cristianismo, recebendo o apoio da Igreja e plantando as sementes de um reino que cresceria para se tornar o mais poderoso da Europa Ocidental. A monarquia franca era única. Ao contrário do modelo romano, que dependia de sucessões imperiais, os reis francos governavam com base em uma mistura de autoridade hereditária e apoio dos guerreiros locais. Mas o verdadeiro poder nem sempre estava nas mãos do rei. À medida que os sucessores de Clovis enfraqueceram, a figura do prefeito do palácio ganhou destaque. Esse cargo, inicialmente administrativo, tornou-se o coração do poder franco. E foi nesse cenário de transição que surgiria Carlos Martel, um homem que personificaria a coragem e a visão estratégica necessárias para salvar não apenas seu povo, mas todo o futuro da Europa. Enquanto isso, a Gália ainda estava longe de ser um território unificado. Regiões inteiras eram controladas por nobres locais, e as cidades tentavam sobreviver ao colapso das estruturas romanas. A agricultura era rudimentar e a guerra era uma constante. Mas a promessa de uma nova ordem começava a despontar. A aliança entre os francos e a Igreja, a habilidade de absorver elementos do mundo romano e a liderança de homens fortes como Carlos Martel colocariam a Gália no caminho para o renascimento. A cena está pronta. As terras que antes pertenciam a um dos maiores impérios da história estão agora fragmentadas, mas cheias de potencial. É um mundo onde a força e a fé começam a se entrelaçar, preparando o palco para o confronto que definirá o destino da Europa. Enquanto a Europa Ocidental lutava para se reorganizar após a queda de Roma, outra força emergia do outro lado do Mediterrâneo, trazendo consigo uma revolução religiosa, cultural e política que mudaria o curso da história: o Islã. Essa força foi liderada por Maomé, o profeta de Alá, cujo chamado começou em 610 d.C., nas areias de Meca, na Península Arábica. Maomé apresentou ao mundo uma mensagem simples e poderosa: a submissão total a Alá, o único Deus. Essa mensagem unificou as tribos árabes, que até então estavam presas em constantes conflitos. Em apenas 2 décadas, Maomé não apenas fundou uma religião, mas também estabeleceu
um estado teocrático que misturava fé e poder político. Após sua morte em 632, seus seguidores, os califas, assumiram a responsabilidade de expandir tanto a fé islâmica quanto o domínio político muçulmano. O Islã cresceu em uma velocidade sem precedentes. Sob os primeiros califas, conhecidos como os Rashidun, o novo império conquistou territórios que incluíam partes do Império Bizantino e Sassânida. Em menos de um século, o Islã dominava desde a Índia até o norte da África, atingindo a Península Ibérica em 711 d.C. Essa conquista foi liderada pelo general Tariq ibn Ziyad, que atravessou o estreito que hoje leva seu nome, Gibraltar, e rapidamente derrotou os visigodos, consolidando a presença islâmica na região. Mas essa expansão não foi apenas militar. O Islã trouxe avanços culturais e científicos, promovendo a integração entre povos conquistados. Cidades como Córdoba e Damasco tornaram-se centros de aprendizado, atraindo estudiosos do mundo todo. Contudo, o avanço militar era impulsionado por uma combinação de zelo religioso, a promessa de riquezas e uma visão estratégica impecável. Em 661, com a ascensão da dinastia Omíada, o Islã atingiu um novo patamar de organização. O califado, com capital em Damasco, era um dos maiores impérios já vistos, governando uma vasta extensão territorial com um sistema administrativo centralizado. Eles expandiram fronteiras e consolidaram o poder em áreas conquistadas. Foi durante o reinado dos Omíadas que o Islã chegou às portas da Europa. No início do século VIII, os exércitos muçulmanos avançaram pelo sul da França, impulsionados tanto pelo desejo de expansão territorial quanto pela busca de consolidar seu domínio. Esses exércitos não eram apenas compostos por árabes, mas também por berberes e outros povos islamizados, unidos sob a bandeira do califado. Um dos grandes arquitetos da expansão muçulmana foi Abd ar-Rahman, governador de Al-Andalus. Ele era um estrategista habilidoso e um líder carismático. Sua ambição era clara: estender o domínio islâmico pela Europa Ocidental, conquistando terras férteis e riquezas enquanto enfraquecia os reinos cristãos fragmentados. Em 732, Abd ar-Rahman liderou uma campanha que começou com incursões devastadoras no sul da França. Cidades foram saqueadas, mosteiros destruídos, e o terror se espalhou por toda a região. Seu exército, experiente e numeroso, parecia imparável. Era composto por cavalaria pesada e arqueiros montados, armas letais em batalhas abertas. A cavalaria do califado possuía uma vantagem tecnológica significativa para a época: o estribo, uma inovação que pode parecer simples ou trivial hoje, mas que era revolucionária no campo de batalha. Nem os romanos antes dos francos, nem os próprios francos, conheciam ou utilizavam essa tecnologia. Tanto os romanos quanto os francos confiavam na força das pernas e no equilíbrio para se manterem montados, o que exigia habilidades excepcionais e limitava as manobras em combate. O estribo, ao contrário, permitia ao cavaleiro firmar os pés enquanto montava, oferecendo maior estabilidade e liberdade para utilizar as mãos em combate. Isso possibilitava desferir golpes mais poderosos com lanças ou espadas e tornava os arqueiros montados incrivelmente eficazes, já que podiam atirar com precisão mesmo em movimento. Essa vantagem transformava a cavalaria islâmica em uma força de elite, capaz de executar ataques rápidos e devastadores, especialmente em terrenos abertos. Mas para Abd ar-Rahman, a campanha não era apenas militar, era também uma questão de prestígio. Expandir o califado para além dos Pirineus seria um feito digno de colocar seu nome na história. No entanto, ele não contava que, no coração da Gália, havia um líder determinado a detê-lo: Carlos Martel. O ano era 732. Enquanto os islâmicos consolidavam suas conquistas na Península Ibérica e avançava pela Gália,
O reino franco enfrentava sua maior ameaça externa em séculos. Abd ar-Rahman, governador de Al-Andalus, liderava um exército experiente e devastador, marchando pelo sul da França, saqueando cidades, destruindo mosteiros e espalhando o terror. O avanço parecia imparável. Do outro lado, Carlos Martel, o prefeito do palácio, sabia que o confronto era inevitável. A notícia das incursões islâmicas chegou rapidamente ao norte da Gália, acompanhada por relatos aterrorizantes da destruição causada pelo exército de Abd ar-Rahman. Para Carlos, aquilo não era apenas uma invasão territorial, mas um ataque ao coração da fé e da cultura que ele jurara proteger. Martel entendeu que não havia margem para erro. Seu reino, embora poderoso, não possuía os mesmos recursos organizados de um império como o Califado Omíada. Além disso, os francos não contavam com as inovações militares dos invasores, como o uso do estribo, que dava à cavalaria islâmica uma vantagem significativa. Mesmo assim, Carlos tinha um trunfo: sua habilidade em unir tropas dispersas e liderá-las com táticas precisas. Ele começou uma convocação urgente. Mensageiros cruzaram o reino, chamando à guerra todos os homens capazes de lutar. Nobres, fazendeiros e guerreiros livres responderam ao chamado. A mobilização não foi fácil. Muitos territórios francos ainda estavam divididos por rivalidades internas, mas a ameaça comum representada pelo califado trouxe um raro momento de união. Carlos usou todo o peso de sua autoridade para garantir que os exércitos se reunissem a tempo. Enquanto isso, Abd ar-Rahman avançava sem encontrar resistência significativa. Seu exército era movido pela promessa de riquezas e pela crença em uma vitória inevitável. As forças islâmicas estavam acostumadas a batalhas rápidas e decisivas, onde sua cavalaria pesada e arqueiros montados dominavam o campo de batalha. Eles acreditavam que o exército franco, composto principalmente por infantaria, seria um adversário inferior, fácil de esmagar. Carlos Martel, no entanto, tinha outros planos. Ele sabia que enfrentar os Omíadas em campo aberto seria suicídio. A força da cavalaria islâmica poderia facilmente dizimar suas tropas. Assim, ele escolheu o terreno cuidadosamente, aproveitando o conhecimento íntimo que possuía da geografia local. Ele posicionou seu exército no alto de uma colina próxima a Poitiers, onde as condições do terreno lhe dariam uma vantagem estratégica decisiva. A colina seria um fator crucial. Para a cavalaria islâmica, que dependia de velocidade e força de impacto para desestabilizar formações inimigas, a inclinação representava um obstáculo significativo. Subir a colina desaceleraria os cavalos e dificultaria os ataques, obrigando os cavaleiros a perderem o ímpeto. Mas não era apenas a elevação que favorecia os francos. O terreno ao redor era caracterizado por densas florestas e árvores dispersas, criando um ambiente ideal para a infantaria. Essas árvores tornavam a movimentação da cavalaria islâmica ainda mais difícil, restringindo seu espaço para manobras e ataques em massa. A formação rígida e densa da infantaria franca, protegida por escudos e lanças, seria mais eficaz nesse tipo de terreno. Para os francos, as florestas eram um aliado natural, enquanto para os Omíadas eram um obstáculo que diminuía sua principal vantagem no campo de batalha. A estratégia de Carlos baseava-se na paciência e no desgaste. Ele organizou suas tropas em uma formação defensiva que aproveitava ao máximo o terreno. Essa formação, reforçada pelo terreno montanhoso e florestado, tornava extremamente difícil para o inimigo romper as linhas francas. Carlos sabia que não poderia igualar a velocidade e a força da cavalaria inimiga, mas contava com a resiliência de seus homens e sua determinação em proteger suas terras e sua fé. Enquanto o exército franco se preparava, o tempo estava ao lado de Carlos. Abd ar-Rahman, confiante na vitória,
não estava acostumado a enfrentar resistência prolongada. Seu exército, longe de suas bases, dependia de suprimentos saqueados ao longo do caminho. Carlos, por outro lado, conhecia bem as táticas de guerra de atrito e esperava que a impaciência do inimigo jogasse a seu favor. A tensão crescia à medida que os dois exércitos se aproximavam. Para os francos, a batalha não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de preservação de sua identidade. Para os omíadas, era a chance de consolidar seu domínio sobre a Europa Ocidental e abrir caminho para futuras conquistas. Finalmente, os dois lados estavam posicionados e a batalha era inevitável. A estratégia de Carlos e a bravura da infantaria franca nesse momento eram o último alicerce cristão no encontro que decidiria o destino da Europa. Era outubro de 732. No alto da colina onde estavam posicionadas as tropas francas, o ar estava pesado de expectativa. Carlos Martel havia passado dias instruindo seus homens, preparando-os para o confronto inevitável. Ele sabia que aquela batalha não seria resolvida em poucas horas, mas que a chave para a vitória seria a paciência, a resistência e o desgaste gradual do inimigo. No sopé da colina, o exército de Abd ar-Rahman se organizava. Seu contingente era impressionante. Cavalaria pesada, arqueiros montados e uma confiança inabalável na superioridade de suas forças. Abd ar-Rahman planejava uma vitória rápida, mas a estratégia defensiva de Carlos frustrou suas expectativas. A batalha não foi um único evento, mas uma sequência de investidas e manobras que se desenrolaram ao longo de aproximadamente 7 dias. Durante esse tempo, o exército islâmico tentou repetidamente romper as linhas francas, mas o terreno e a determinação dos soldados de Carlos Martel tornaram cada ataque um fracasso. A colina, escolhida estrategicamente, desempenhou um papel crucial. Cada carga da cavalaria islâmica era desacelerada pela subida íngreme, tirando parte do impacto que normalmente seria devastador em terrenos planos. Além disso, o terreno ao redor, repleto de árvores, dificultava as manobras dos cavaleiros omíadas, restringindo seus movimentos e limitando o uso pleno de sua força de ataque. Durante dias, os ataques dos omíadas foram repelidos com eficiência. A formação franca, compacta e defensiva, provou ser um obstáculo intransponível. Os soldados de Carlos mantinham suas posições, sustentados pela confiança no comando de seu líder e pela certeza de que a sobrevivência de suas terras dependia de sua resistência. O desgaste começou a afetar o exército islâmico. Longe de suas bases e sem acesso a suprimentos suficientes, as tropas de Abd ar-Rahman começaram a sentir os efeitos da fome e do cansaço. Enquanto isso, os francos, mais acostumados ao terreno e melhor organizados para uma defesa prolongada, mantinham-se firmes. No último dia de batalha, Carlos Martel decidiu agir. Ele ordenou um ataque surpresa ao acampamento inimigo com um pequeno contingente que usou as florestas como cobertura. Essa incursão gerou pânico entre as forças omíadas, que temeram estar cercadas. Em meio à confusão, Abd ar-Rahman tentou reagrupar suas tropas, mas acabou sendo morto. Com a morte de seu líder, o exército islâmico começou a recuar desordenadamente, marcando o fim da batalha. A colina estava coberta de corpos e o chão ressoava o eco do esforço titânico de ambos os lados. Carlos Martel havia triunfado, não apenas por sua estratégia defensiva brilhante, mas pela capacidade de aproveitar o terreno e desgastar um inimigo poderoso ao longo de dias de combate. Quando a poeira baixou, os francos permaneceram vitoriosos e a Batalha de Poitiers tornou-se um símbolo da resistência ocidental contra a expansão islâmica na Europa. Quando os ecos da batalha finalmente silenciaram e o campo de Poitiers foi tomado pelo silêncio, uma nova página na história da Europa começava a ser escrita. A vitória de Carlos Martel não foi apenas uma contenção do avanço islâmico.
mas um marco que moldaria o futuro político, cultural e religioso do continente. No imediato pós-batalha, o impacto foi evidente. O califado omíada, que até então parecia invencível em suas campanhas de expansão, sofreu um golpe devastador. Com a morte de Abd ar-Rahman e a desordem que se seguiu, os omíadas recuaram para a Península Ibérica, abandonando qualquer tentativa de incursão profunda na Gália. Embora ainda permanecessem fortes em Al-Andalus, seu poder na Europa Ocidental começava a declinar. A derrota em Poitiers foi um freio significativo às suas ambições de expansão no continente. Para os francos, a vitória consolidou a posição de Carlos Martel como o líder incontestável do Reino Franco. Sua habilidade de unir os francos em um momento de crise e de liderar uma estratégia militar brilhante contra um inimigo tão formidável garantiu seu lugar na história como um dos maiores estrategistas militares da Europa. Essa vitória também teve um impacto profundo na relação entre Carlos e a Igreja Católica. Para o clero, a vitória não foi apenas militar, mas espiritual. Carlos Martel passou a ser visto como o defensor da cristandade, um líder escolhido por Deus para proteger a fé contra as ameaças externas. Essa aliança com a Igreja seria fundamental para sua família. Seu neto, Carlos Magno, futuramente coroado imperador pelo Papa, construiria o Sacro Império Romano Germânico com base nesse legado. No entanto, o legado de Poitiers não se limitou a Carlos e sua dinastia. Politicamente, a batalha marcou o início de uma nova era de centralização e organização no Reino Franco. A ameaça externa obrigou os francos a desenvolverem estruturas militares e administrativas mais eficientes, que eventualmente se tornariam a base para o renascimento europeu nos séculos seguintes. Culturalmente, Poitiers também foi um divisor de águas. A vitória garantiu que a Europa Ocidental continuasse sendo predominantemente cristã, preservando o legado cultural e religioso herdado do Império Romano. A ameaça islâmica, embora contida, serviu como um lembrete constante da necessidade de unidade e resistência. Por outro lado, a derrota em Poitiers também teve consequências significativas para o mundo islâmico. Embora os omíadas continuassem a prosperar em Al-Andalus, sua expansão ao norte foi interrompida, e seu foco voltou-se para consolidar suas conquistas na Península Ibérica. Eventualmente, o califado omíada enfrentaria desafios internos que levariam à sua queda, sendo substituído pela dinastia abássida. Hoje, Poitiers é lembrada como um dos eventos mais importantes da história medieval. Não apenas pela vitória em si, mas pelo que representou. Carlos Martel tornou-se uma figura lendária, não apenas entre os francos, mas em toda a história europeia. Sua vitória ecoa até os dias de hoje como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a determinação e a estratégia podem mudar o curso da história. Ainda temos inúmeras histórias como essa a serem contadas. Então, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Até logo!